Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. A palavra diz assim: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Vamos analisar os fatos aqui deste versículo. O Senhor veio a Samuel. E isso aconteceu de noite. Samuel estava dormindo, né? Ou ele deitou-se para dormir e Deus o chamou para conversar, para passar um recado para ele, porque ele ali foi levantado como um profeta. Naquela época ali, Samuel era jovem. Ele havia sido levado para o templo, conforme o que a sua mãe Ana, né, havia prometido para Deus, que se Deus lhe desse um filho, porque ela era estéril, ela o levaria quando ele estivesse na idade em que fosse desmamado, ela o levaria para o templo, para ser criado lá, para servir ao Senhor. Se assim Ana fez. Depois ela teve outros filhos e filhas, né? E Samuel, ele foi o único que teve um triplo ministério. Ele foi sacerdote, profeta e juiz. Sacerdote, porque naquela época o sacerdote ali do templo era o profeta Eli, né? E ele tinha dois filhos, Ofni e Finéis. Aqueles que denegriram, aqueles que não respeitaram o templo, as coisas sagradas de Deus. Por isso, Deus começou a falar com Samuel aqui. Não se comunicou mais com Eli e começou a passar as mensagens tanto para Eli como para o povo de Israel através de Samuel. Então Samuel ali já estava sendo preparado, né, como um sacerdote, ele já trabalhava no templo, profeta, e depois ele foi juiz. Então, Samuel aqui, aonde nós podemos observar, ele era um rapaz, um jovem, que tinha intimidade com Deus. Era um homem que se guardava, se preservava, fazia as coisas certas, corretas. E aqui onde diz ali, e chamou como das outras vezes. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Então, para a gente ver que quando nós temos intimidade com o Pai, nós reconhecemos a voz dele. O filho reconhece a voz do seu pai. Samuel aqui reconheceu. Quando Deus chamou ele, disse Samuel, Samuel, ele disse: Fala, porque o teu servo ouve. Como você tem ouvido a voz de Deus? Como você tem reagido às instruções do Pai? Você tem aceitado de bom grado ou você tem discordado? Ou você diz, não, mas não é bem assim, não é desse jeito, não, por aí não. Então aqui Samuel, ele nunca questionou a Deus. Ele recebeu as ordens, a direção de Deus e ele ia lá e entregava ao povo, a Eli, aquilo que Deus lhe ordenava. Então nós precisamos ter a sensibilidade de Samuel, de ouvir a voz do Espírito de Deus falando ao nosso coração. Nós precisamos ter esta sensibilidade. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu, intimamente, eu já senti por várias vezes, como se uma voz estivesse aqui dentro e falasse dentro do meu coração,
como se tivesse algo aqui, uma boca, e tem, claro, né? O Espírito Santo que falava comigo. Quando eu estava orando, muitas vezes me questionando, e ele me respondendo: não, se você não fosse correta, eu não estaria aqui. Então, é questão de intimidade. Com cada pessoa, Deus se relaciona de uma forma. Depende da nossa intensidade de busca, da nossa intensidade de intimidade com o Senhor, de oração, de meditação, de busca pela palavra, de querer ser conduzido e dirigido pelo Espírito de Deus. Ana levou o Samuel conforme ela tinha prometido ao Senhor, para que fosse para o templo, para que fosse ensinado lá, para que ele servisse a Deus. E Samuel, ele foi sacerdote, serviu no templo, ele foi profeta, porque Deus o chamava e passava os recados, e o povo ia consultar a Samuel para que ele consultasse a Deus, para pedir uma direção. E juiz, na época em que começaram os juízes. Quem eram os juízes? Eram as pessoas levantadas por Deus para julgar as causas do povo. Por quê? Naquela época, se você lê o livro de Juízes, você vai ver que muitos foram levantados lá. Sansão foi um juiz. Por quê? O povo, como sempre, inclusive nos dias de hoje, eles só se lembravam de Deus quando o sapato apertava, ou seja, eles esqueciam de Deus, escanteavam Deus, não tinham mais intimidade, não oravam, não buscavam. Assim, eles ficavam à mercê dos seus inimigos, aqueles que subiam, roubavam suas colheitas, deixavam eles praticamente sem nada. Então, ali Deus levantava um juiz para lutar contra aquele povo, para levantar eles novamente, para cuidar deles de novo. Deus tirava ele das mãos dos inimigos, e assim foi por várias vezes. Então, para a gente ver que hoje ainda acontece isso. Muitas pessoas deixam Deus de lado, muitas pessoas não se preocupam em tirar um tempo para orar, para agradecer, para meditar nas escrituras, para fazer um devocional. As pessoas não tiram um tempo. Então, é necessário. Se você quer que Deus venha até você, busque a Ele. Aquele que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. O que pede, recebe. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos pedir para que nós venhamos receber. E se não recebemos, é porque muitas vezes pedimos mal. Às vezes não sabemos como orar da maneira que nos convém. Então, peça ao Espírito Santo que lhe instrua. Porque Jesus, quando os discípulos pediram para ele: Mestre, nos ensine a orar, por que Jesus ensinou para eles a oração modelo, que serve para nós até os dias de hoje? A oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O nosso pão diário, o alimento, a palavra. Deus, ele nos dá isso todos os dias se nós buscarmos. Se nós formos até a fonte, se nós tivermos intimidade com Ele, nós seremos alimentados, providos, nada vai nos faltar. Então nós precisamos bater para que a porta se abra. Quantas pessoas querem mudança nas suas vidas, mas não querem abrir a porta.
Essa aqui só abre do lado de dentro. A porta do nosso coração. Reconhecer que precisamos de ajuda. Reconhecer as nossas fraquezas, os nossos defeitos. Reconhecer que precisamos ser moldados, ser transformados, ser aperfeiçoados. O Eli, se você ler o decorrer do capítulo, você vai ver que um Eli pagou um preço alto, porque ele fechou os olhos para os delitos dos filhos. Enquanto os filhos se prostituíam na porta do templo, pegavam o que era de Deus, a melhor parte das ofertas, dos sacrifícios, eles pegavam para eles. Então, eles não tinham menor respeito pelas coisas de Deus, eles não tinham temor. E o povo falava Eli fazia vista grossa, passava a mão por cima. Mas Deus aqui, ele deu um recado para o Eli através do Samuel, que ia terminar com toda a descendência dele, que eles não seriam mais sacerdotes, não teria mais nenhum da linhagem de Eli que servisse no templo. Deus não aceitou aquela abominação, tanto da parte do Eli, como da parte dos seus filhos. Eli não corrigiu os seus filhos, ele passou a mão por cima, ele não instruiu como deveria a ter temor, porque eles eram sacerdotes e eles estavam dando mau testemunho, fazendo as coisas erradas. E isso Deus está vendo. Deus vê tudo aquilo que nós fazemos. Deus conhece o nosso pensamento, Deus sabe o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, a nossa reação, como vai ser, o nosso proceder, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar. Deus sabe tudo. Então, não se engane, Deus não se deixa escarnecer. De repente você vê aí tanta gente, né, dando mau testemunho. Aí às vezes as pessoas usam isso, aproveitam isso para não ir na igreja. Ah, mas o fulano vai na igreja e faz isso daí, ó. O que eu quero lá? Ele é ele. A salvação é individual. Cada um de nós vai responder pelos nossos atos. Eli respondeu pelo seu ato de ter sido cúmplice dos seus filhos nas coisas erradas que eles fizeram. Se ele os tivesse advertido e mesmo assim eles continuassem fazendo as coisas erradas, eles seriam penalizados. Mas ele não fez isso. E quantas vezes nós vimos hoje pais que se omitem em fazer o seu papel, aquilo que é da sua responsabilidade. Pais estão querendo passar para a escola, para os professores, a educação dos seus filhos. Mas não se esqueça que educação vem de casa. Na escola, os filhos vão para serem ensinados, alfabetizados, para terem uma formação, para receberem instrução, mas a educação, o educar, o ensinar valores, princípios, o que é certo, o que é errado, somos nós. A responsabilidade é nossa, de ensinar os nossos filhos a cuidar do meio ambiente em que vivem, a não jogar um papel no chão, a ensiná-los a respeitar os professores, a respeitar os funcionários, respeitar os mais velhos, a ensinar eles na formação do seu caráter. Aqui, ele não fez isso. Por isso, os seus filhos foram corrompidos da forma que foram. Eles se excederam no cargo em que eles tinham, abusaram. E eles foram penalizados por isso. Então, hoje, muitas vezes, os pais estão se excusando, né? Se omitindo, às vezes de colocar o filho de castigo, de tirar um celular, de não, você não vai hoje jogar porque você não obedeceu, você não fez
o que era para você ter feito. Hoje não delegam mais funções, não, você vai arrumar teu quarto, você vai fazer isso, não. Por isso que hoje nós vimos que jovens já estão sofrendo a consequência disso. Pessoas não conseguem mais receber ordens. Se estão no trabalho, o chefe chega e dá uma ordem, simplesmente à tarde eles não voltam mais para trabalhar, porque eles dizem que não precisam disso. Claro, tem o pai e a mãe, sustentam, fazem as coisas, dão tudo e se omitem a ensinar. Dizer não, o celular você vai usar somente em casa, meu filho. No trabalho não podemos. Se o chefe disser que você não pode usar, você não pode usar o teu telefone. E hoje muitas pessoas estão perdendo seus empregos ou estão saindo dos mesmos porque não podem ter acesso às redes sociais. Porque não podem ficar sem olhar o seu WhatsApp uma tarde, uma manhã. Então, eles não estão sendo ensinados, instruídos para isso. Eles estão tendo todas as suas vontades realizadas. Os pais não conseguem dizer não. Hoje é uma barganha, se você fizer isso, eu te dou isso. Não existe mais aquilo, não, você vai fazer isso, 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 isso. Ah, e o que eu vou ganhar? Não, você não vai ganhar nada. A obrigação é sua, o quarto é seu, quem dorme aqui, a cama é sua, quem dormiu aqui foi você, você vai arrumar sua cama, você vai arrumar o seu quarto, a casa é minha, enquanto você estiver aqui morando comigo, debaixo da minha autoridade e eu estiver te sustentando, você vai andar de acordo com as regras da casa e de acordo com o meu ensinamento e a minha instrução. Eles podem até ficar bravos, nós também ficávamos quando os nossos pais nos corrigiam. Mas hoje nós agradecemos o ensinamento, as instruções, os nãos que nós ouvimos e assim Deus faz conosco. Deus, ele nos diz um sim ou ele nos diz um não. E não adianta espernear. Não adianta se jogar no chão e se espernear porque eu quero, porque eu quero. Não. Se Deus disse não, é não. Então, nós precisamos saber lidar com isso, lidar com as nossas emoções, ensinar os nossos filhos desde pequenos a ouvir não, para que eles não cresçam adultos frustrados. Por que que hoje é tanto feminicídio, é tanta agressão, é tanta violência? Porque hoje esta geração não sabe ouvir não. Se vou usar o exemplo, né, de relacionamento. Se uma menina termina o relacionamento com um rapaz, ele persegue, ele bate, ele espanca. E quantos casos nós ouvimos hoje? E isso vem de trás. Jovens que lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, não souberam ouvir um não, ou vieram de um lar disfuncional, onde cresceram vendo esta violência dentro de casa e acham que isso é normal. Então, são muitos fatores, N motivos, mas nós precisamos nos alertar e despertar para isso. Não é fazer todas as vontades, é ensinar, corrigir, como nós somos corrigidos. A palavra diz que o Pai corrige aqueles que Ele ama. Nós também sofremos correções da parte de Deus, através da palavra. Vai dizer que você nunca levou uma ó na palavra, né? Uma puxada de orelha. Com certeza, porque Deus nos ama e nos corrige para que a gente viva bem. Então, reflita nesta palavra, reflita nas tuas atitudes, como você tem agido. Você tem sido servo? Você tem tido intimidade com Deus? Você sabe ouvir um sim? Você sabe ouvir um não? Como têm sido as suas reações? Você tem a intimidade que Deus tinha com Samuel?
Você consegue ouvir a voz do Senhor? Você consegue receber a instrução do Espírito? Fica aqui uma reflexão. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que eles se autoanalisem, que se corrijam, que sigam as tuas instruções, a tua direção, a correção, que eles abram o seu coração para serem abençoados, edificados, corrigidos, transformados, moldados, que eles reconheçam que são barro e que precisam da mão do oleiro para tirar as imperfeições, para fazer deles um vaso novo, um vaso cheio do óleo da unção. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Reflita nesta palavra, leia todo o capítulo, leia os que vão proceder também ali, para você ver o que aconteceu com a desobediência e a omissão de Eli e dos seus filhos. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.